Capítulo 11. Quadribol. Quando entrou novembro, o tempo esfriou muito. As serras em torno da escola viraram cinza-gelo e o lago parecia metal congelado. Toda manhã, o chão se cobria de geada. Hagrid era visto das janelas dos andares superiores do castelo, degelando vassouras no campo de quadribol, enrolado num casacão de pele de toupeira, com luvas de coelho e enormes botas de castor. Começara a temporada de quadribol. No sábado, Harry estaria jogando sua primeira partida depois de semanas de treino. Grifinória contra Sonserina. Se Grifinória ganhasse, subiria para o segundo lugar no campeonato das casas. Quase ninguém vira Harry jogar, porque Olívio decidira que, sendo uma arma secreta, a participação de Harry deveria ser mantida em segredo. Mas, de alguma forma, a notícia de que jogaria como apanhador vazara e Harry não sabia o que era pior. Se as pessoas dizerem que ele seria brilhante ou dizerem que iriam ficar correndo embaixo dele com um colchão. Era realmente uma sorte que Harry agora tivesse Hermione como amiga. Não sabia como poderia ter dado conta dos deveres de casa sem ela, diante dos treinos de quadribol convocados por Olívio à última hora. Ela também lhe emprestara o livro Quadribol através dos séculos, que acabara rendendo uma leitura muito interessante. Harry aprendera que havia 700 maneiras de cometer falta em quadribol e que todas haviam ocorrido durante a Copa Mundial de 1473. Que apanhadores eram, em geral, os jogadores menores e mais velozes e que a maioria dos acidentes graves no quadribol parecia acontecer com eles. Que, embora as pessoas raramente morressem jogando quadribol, havia juízes que tinham desaparecido e reaparecido meses depois no deserto do Saara. Hermione tornara-se menos tensa com relação às infrações ao regulamento, desde que Harry e Rony tinham salvado do trasgo montanhês, e se tornaram uma pessoa mais simpática. Na véspera da primeira partida de quadribol de Harry, os três foram até a quadra congelada durante o intervalo das aulas, e ela fizera aparecer para eles um fogo azulado muito vivo que podia ser levado para toda parte em um frasco de geleia. Achavam-se parados de costa para o fogo, se esquentando quando Snape atravessou o pátio. Harry reparou logo que Snape estava mancando. Harry, Rony e Hermione se aproximaram mais para esconder o fogo com o corpo. Tinham certeza de que era proibido. Infelizmente, algumas coisas em suas caras culpadas atraiu a atenção de Snape. Ele veio mancando até onde eles estavam. Não vira o fogo, mas parecia estar procurando uma razão para ralhar com eles. O que tem aí, Potter? Era o quadribol através dos séculos. Harry mostrou-o. Os livros da biblioteca não podem ser levados para fora da escola, falou Snape. Me dê aqui. Menos 5 pontos para a Grifinória. Ele acabou de inventar essa regra, murmurou Harry com raiva enquanto Snape se afastava. O que será que houve com a perna dele? Não sei, mas espero que esteja realmente doendo, falou Rony com azedume. A sala comunal da Grifinória estava muito barulhenta aquela noite. Harry, Rony e Hermione sentaram-se junto a uma janela. Hermione verificava os deveres de Harry e Rony para a aula de feitiços. Ela nunca os deixava copiar. Como é que vocês vão aprender? Mas ao lhe pedirem para ler os trabalhos, eles recebiam as respostas certas do mesmo jeito. Harry sentia-se inquieto. Queria de volta o quadribol através dos séculos, para se distrair do nervosismo que a partida do dia seguinte estava lhe provocando. Porque deveria ter medo de Snape. Levantou-se e disse a Rony e Hermione que ia pedir a Snape para lhe devolver o livro. Antes você do que eu, responderam eles juntos. Mas Harry tinha a impressão que Snape não iria recusar se houvesse outros professores ouvindo. Ele foi à sala dos professores e bateu à porta. Não obteve resposta. Bateu outra vez e nada. Talvez Snape tivesse deixado o livro na sala. Valia a pena tentar. Entreabriu a porta e espiou para dentro. E se deparou com uma cena horrível. Snape e Filch estavam lá dentro sozinhos. Snape segurava as vestes acima do joelho. Uma das pernas sangrava, lacerada. Filch entregava ataduras a Snape. Droga! Dizia Snape. Como é que se pode ficar de olho em 3 cabeças ao mesmo tempo? Harry tentou fechar a porta sem fazer barulho, mas... Potter! O rosto de Snape contorceu-se de fúria ao mesmo tempo em que ele largava as vestes para esconder a perna. Harry engoliu em seco.
Eu vim saber se o senhor poderia devolver o meu livro. Saia! Saia! Harry saiu antes que Snape pudesse descontar algum tipo de ponto ou raiva em Grifinória. E voltou correndo para baixo. Conseguiu? Perguntou Rony quando Harry se reuniu a eles. O que aconteceu? No murmúrio, Harry lhes contou o que havia. Sabe o que isso significa? Terminou sem fôlego. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças no dia das bruxas. Era para lá que ele estava indo quando vimos. Ele quer a coisa que o cachorro está guardando. E aposto a minha vassoura como ele deixou aquele trasgo entrar para distrair a atenção de todos. Os olhos de Hermione estavam arregalados. Não, ele não faria isso. Sei que ele não é muito simpático, mas não tentaria roubar uma coisa que Dumbledore estivesse guardando a 7 chaves. Sinceramente, Hermione, você pensa que todos os professores são santos ou coisa parecida? Disse-lhe Rony com rispidez. Concordo com Harry. Acho que o Snape faria qualquer coisa. Mas o que ele está procurando? O que é que aquele cachorro está guardando? Harry foi se deitar com a cabeça zunindo com aquela pergunta. Neville roncara alto e Harry não conseguia dormir. Tentou esvaziar a cabeça. Precisava dormir, tinha que dormir. Ia jogar sua primeira partida de quadribol dentro de algumas horas. Mas a expressão no rosto de Snape quando Harry vira sua perna era muito difícil de esquecer. O dia seguinte amanheceu muito claro e frio. O salão principal estava impregnado com um cheiro delicioso de salsichas e com a conversa animada de todos que aguardavam ansiosos uma boa partida de quadribol. Você tem que comer alguma coisa. Não quero. Só um pedacinho de torrada, tentou persuadi-la Hermione. Não estou com fome. Harry se sentia péssimo. Dentro de 1 hora estaria entrando na quadra. Harry, você precisa de energia, disse Seamus Finnegan. Os apanhadores são sempre os que acabam aleijados pelo outro time. Obrigado, Seamus, respondeu Harry, observando Seamus amontoar ketchup sobre as salsichas. Aí, pelas 11 horas, a escola inteira parecia estar nas arquibancadas que cercavam o campo de quadribol. Muitos estudantes tinham levado binóculos. Os lugares ficavam altos, mas, às vezes, ainda assim era difícil ver o que acontecia. Rony e Hermione se reuniram com Neville, Seamus, Dino, o fã do time da 2ª divisão na fileira do alto. Como uma surpresa para Harry, eles tinham pintado uma grande bandeira em um dos lençóis que Perebas roera, e dizia: Potter para presidente, e Dino, que era bom em desenho, tinha pintado um grande leão de Grifinória embaixo. Depois, Hermione apelara para um feiticinho para fazer a tinta brilhar multicolorida. Entre mentes, nos vestiários, Harry e o restante do time estavam vestindo roupas vermelhas de quadribol. Sonserina iria jogar de verde. Olívio picarreou pedindo silêncio. Muito bem, rapazes. E moças, acrescentou a artilheira Angelina Johnson. E moças, concordou Olívio. Está na hora. O jogaço, disse Fred. O jogaço que estamos esperando, explicou Jorge. Já conhecemos o discurso de Olívio de cor, comentou Fred para Harry. Fizemos parte do time ano passado. Calem a boca vocês dois, mandou Olívio. Este é o melhor time que a Grifinória já teve nos últimos anos. Vamos vencer. Eu sei que nós vamos vencer. E encarou os jogadores como se dissesse: ou então vocês vão ver. Certo, está na hora. Boa sorte a todos. Harry acompanhou Fred e Jorge na saída do vestiário e, esperando que seus joelhos não cedessem, entrou na quadra debaixo de vivas. Madame Hook era a juíza. Estava parada no meio da quadra esperando os 2 times de vassoura na mão. Quero ver um jogo limpo, meninos, disse quando estavam todos reunidos à sua volta. Harry reparou que ela parecia estar falando particularmente para o capitão da Sonserina, o Marcus Flint, um aluno do 5º ano. Harry achou que Flint tinha sangue de trasgo. Pelo canto do olho, viu a bandeira que piscava Potter para presidente, tremulando sobre as cabeças dos espectadores. Seu coração perdeu o compasso. Ele se sentiu mais corajoso. Montem nas vassouras, por favor! Harry subiu na sua Nimbus 2000. Madame Hook puxou um silvo forte no seu apito de prata. 15 vassouras se ergueram no ar. Fora dada a partida. E a Goles foi de pronto rebatida por Angelina Johnson de Grifinória. Que ótima artilheira essa menina! E bem bonita também, né? Jordan! Desculpe, professora! O amigo dos gêmeos Weasley, Lino Jordan, estava irradiando a partida, vigiado de perto pela professora Minerva.
E ela está realmente jogando com a força total. Um passe lindo para Alicia Spinett. Um bom achado de Olivia Wood. No ano passado ficou no time de reserva. De volta a Johnson e não. Sonserina tomou a goles. O capitão da Sonserina rouba a goles e sai correndo. Marcos está voando como uma águia no alto. Ele vai Não. Foi impedido por uma excelente intervenção do goleiro da Grifinória. Olívio e Grifinória fica com a goles. No lance, a artilheira Kate Bell de Grifinória dá um belo mergulho em volta de Marcos e sobe pelo campo. Eita, essa deve ter doído e levou um balaço na nuca. Perdeu a Gaules para a Sonserina. Agora Adriano pulsa e corre na direção do gol, mas é bloqueado por um segundo balaço. Arremessado por Fred ou George. É difícil dizer qual dos dois. Em todo caso, uma bola foi boa e jogada no batedor da Grifinória. E Johnson tem outra vez a posse da Gaules. O caminho está livre à sua frente e lá vai ela. Realmente voando. Desvia-se de um balaço veloz. As balizas estão à sua frente. Vamos, Angelina. O goleiro Belt mergulha. Não chega a tempo. Ponto para a Grifinória. A torcida de Grifinória enche os berros, enche o ar frio. E a torcida de Sonserina de lamentos. Cheguem para lá. Vamos. Rúbio, Rony e Hermione se apertaram para abrir espaço para Hagrid. Ele queria se sentar com eles. Estive assistindo da minha casa, disse Hagrid, indicando um grande binóculo pendurado no pescoço. Mas não é a mesma coisa que assistir no meio da multidão. Nem sinal do pomo ainda, não é? Não, respondeu Rony. Harry ainda não teve muito o que fazer. Pelo menos não se machucou, já é alguma coisa, disse Hagrid, levantando o binóculo e espiando um pontinho que era Harry lá no céu. Muito acima deles, Harry sobrevoava o jogo, procurando um sinal do pomo. Isso fazia parte da estratégia montada pelo Olívio. Fique fora do caminho até avistar o pomo, disse Olívio. Não queremos que você seja atacado sem necessidade. Quando Angelina marcou, Harry tinha feito uns loops para extravasar a emoção. Agora voltava a procurar o pomo. Uma vez avistou um lampejo dourado, mas era apenas o reflexo do relógio de um dos gêmeos. E outra vez um balaço resolveu disparar na sua direção, e mais parecia uma bala de canhão. Mas Harry se esquivou e Fred veio atrás dela. Tudo bem aí, Harry? Eles tiveram tempo de gritar ao rebater o balaço com fúria na direção de Marcus Flint. Sonserina de posse da goles! Lino Jordan continuava narrando. O artilheiro Pulse se desvia de 2 balaços, 2 de Weasley, da artilheira Bell e voa para... Peraí, será o pomo? Correu um murmúrio pelas torcidas quando viram Adriano Pulse deixar cair a goles, ocupando demais em espiar por cima do ombro o lampejo dourado que passara por sua orelha esquerda. Harry viu-a. Tomando de grande agitação, mergulhou em direção ao rastro dourado. O apanhador de Sonserina, Terêncio Higgs, vira o pomo também. Cabeça a cabeça, eles se precipitaram na direção do pomo. Todos os artilheiros pareciam ter esquecido o que deveriam fazer. Pararam no ar para observar. Harry foi mais rápido que Terêncio. Estava vendo a bolinha redonda, as asas batendo, disparando para o alto. Imprimiu mais velocidade. Um rugido de raiva saiu da torcida de Grifinória embaixo. Marcus Flint tinha bloqueado Harry de propósito e a vassoura de Harry perdeu o rumo. Harry segurou-se para não cair. Falta! Falta! Gritou a torcida da Grifinória. Madame Hulk dirigiu-se aborrecida a Marcus e em seguida deu a Grifinória um lance livre diante das balizas. Mas na confusão, é claro, o pomo de ouro desaparecera da vista outra vez. Nas arquibancadas, Dino Thomas berrava. Fora com ele, juíza! Cartão vermelho! Isso não é futebol, Dino, lembrou Rony. Você não pode expulsar um jogador do campo no quadribol. E o que é um cartão vermelho? Mas Hagrid ficou do lado do Dino. Deveriam mudar as regras. Marcos poderia ter derrubado Harry no ar. Lino Jordan estava achando difícil se manter neutro. Então, depois dessa desonestidade óbvia e repugnante... Jordan! Retalhou a professora Minerva. Quer dizer, depois dessa falta clara e revoltante... Jordan, estou lhe avisando. Muito bem, muito bem. Marcos quase matou o apanhador de Grifinória. O que pode acontecer com qualquer um, tenho certeza. Portanto, uma penalidade a favor da Grifinória. Spinnet bate para fora sem problemas e continuamos o jogo. Grifinória ainda com a posse de bola. Foi quando Harry se desviou de mais um balaço que passou com perigo e veio do lado da sua cabeça. O que é isso? O que aconteceu?
Sua vassoura deu uma perigosa e repentina guinada por uma fração de segundos. Ele achou que ia cair. Segurou a vassoura com firmeza com as 2 mãos e os joelhos. Nunca sentira nada parecido antes. Aconteceu outra vez. Era como se a vassoura estivesse tentando derrubá-lo. Mas o Mandíbulo 2000 não decidiria de repente derrubar um cavaleiro. Harry tentou voltar a direção às balizas da Grifinória. Tensionava avisar Olívio para pedir um tempo, e então percebeu que a vassoura se descontrolara. Não conseguia virá-la, não conseguia dirigi-la. Ela zigue-zagueava pelo ar de vez em quando e fazia movimentos bruscos, quase que o desequilibraram. Lino ainda comentava. Sonserina ainda com a posse. Marcos com a gole. Para Spinnet. Por Bel, atingido no rosto com força por um balaço. Espero que tenha quebrado o nariz. É brincadeira, professora. Sonserina marca. Ah, não. A torcida da Sonserina vibrava. Ninguém parecia ter notado que a vassoura de Harry estava se comportando de maneira estranha. Carregava-o lentamente cada vez mais alto, afastando-se do jogo, dando guinadas e corcoveando pelo caminho. Não sei o que Harry acha que está fazendo, resmungou Hagrid e espiou pelo binóculo. Se eu não entendesse da coisa, eu diria que perdeu o controle da vassoura, mas não pode ser. De repente, as pessoas em todas as arquibancadas estavam apontando para Harry no alto. A vassoura começara a jogar para um lado, para o outro, e ele mal conseguia se segurar. Então a multidão gritou. A vassoura dera uma guinada violenta e Harry desmontara. Estava agora pendurado, aguentando-se apenas com uma das mãos. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu com a vassoura quando Marcos o bloqueou? Cochichou Simmons. Não pode ser! Respondeu Hagrid com voz trema. Nada pode interferir com a vassoura, a não ser uma magia negra muito poderosa. Nenhum garoto poderia fazer isso com Mandíbulos 2000. Ao ouvir isso, Hermione agarrou o binóculo de Hagrid, mas em vez de olhar para Harry no alto, começou a espiar agitadíssima para a multidão. O que você está fazendo? Gemeu Rony com o rosto branco. Eu sabia! Exclamou Hermione. Snape, olhe! Rony agarrou o binóculo. Snape estava no centro das arquibancadas do lado oposto. Tinha os olhos fixos em Harry e movia os lábios sem parar. Ele está fazendo alguma coisa! Ele está azarando a vassoura! Disse Hermione. O que vamos fazer? Deixe comigo! Antes que Rony pudesse dizer mais alguma coisa, Hermione desapareceu. Rony tornou a apontar o binóculo para Harry. A vassoura vibrava com tanta força que era quase impossível Harry se aguentar por muito tempo. A multidão se levantara, acompanhava com os olhos aterrorizada. Os gêmeos Weasley voaram para tentar transferir Harry a salvo para uma das suas vassouras, mas não adiantou. Toda vez que se aproximavam dele, a vassoura subia mais alto. Mantiveram-se no nível mais baixo, fazendo círculos sob Harry, obviamente na esperança de apará-lo se caísse. Marcus Flint apoderou-se da Goles e marcou 5 vezes sem ninguém reparar. Anda logo, Hermione! Murmurou Rony desesperado. Hermione abrira caminho até a arquibancada, onde estava Snape e agora corria pela fileira atrás dele. Nem parou para pedir desculpas quando derrubou o professor Quirrell de cabeça na fileira da frente. Ao chegar perto de Snape, ela se agarrou, puxou a varinha e disse algumas palavras bem escolhidas. Chamas vivas e azuladas saíram de sua varinha para a barra das vestes de Snape. Levou talvez uns 30 segundos para Snape perceber o que estava acontecendo. Um grito súbito confirmou que Hermione conseguira o seu intento. Recolhendo-se e pegando fogo num frasquinho que trazia no bolso, ela retrocedeu depressa para a mesma fileira. Snape nunca saberia o que acontecera. Foi o suficiente. No alto, Harry conseguiu de repente voltar a montar a vassoura. Neville, pode olhar, disse Rony. Neville passara os últimos 5 minutos soluçando no casaco de Hagrid. Harry estava voando rápido de volta para o chão, quando a multidão o viu levar a mão à boca como se fosse vomitar. Ele pousou no campo de gatas, tossiu e uma coisa dourada saiu bem da sua mão. Apanhei o pomo! Gritou mostrando no ar, e o jogo terminou na mais completa confusão. Ele não agarrou o pomo, ele quase o engoliu! Continuava a esbravejar Flint. 20 minutos depois, mas não fez diferença. Harry não infringira nenhuma regra. Lino Jordan continuava a gritar alegremente o resultado. Grifinória ganha por 170 pontos a 60! Harry, porém, não ouvia nada disso. Hagrid lhe preparava no casebre uma xícara de chá forte em companhia de Rony e Hermione. Foi o Snape,
explicou Rony. Hermione e eu vimos. Ele estava azarando a vassoura murmurando. Não despregava os olhos de você. Bobagens! Disse Hagrid, que não ouvia uma única palavra do que se passava do lado das arquibancadas. Por que Snape faria uma coisa dessas? Harry, Rony e Hermione se entreolharam, imaginando o que lhe contar. Harry decidiu contar a verdade. Descobriu uma coisa, falou a Hagrid. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças no dia das bruxas. Levou uma mordida. Achamos que está tentando roubar o que o cachorro está guardando. Hagrid deixou cair o bule de chá. Como é que vocês sabem da existência do fofo? Fofo? É meu. Comprei-o de um grego que conheci no bar ano passado. Emprestei-o a Dumbledore para guardar... O quê? Perguntou Harry ansioso. Não me pergunte mais nada, retrucou Hagrid com impaciência. É segredo. Mas Snape está tentando roubá-lo. Bobagens, repetiu Hagrid. Snape é o professor de Hogwarts. Não faria uma coisa dessas. Então, por que ele tentou matar Harry? Perguntou Hermione. Os acontecimentos daquela tarde, sem dúvida, tinham mudado a opinião dela sobre Snape. Eu conheço uma azaração quando vejo uma, Rubio. Já li tudo sobre o assunto. A pessoa precisa manter contato visual. E Snape nem ao menos piscava. Eu vi. Estou dizendo a vocês, estão enganados, falou Hagrid com veemência. Não sei por que o aluno, não sei por que a vassoura de Harry estava agindo daquela forma, mas Snape não iria tentar matar um aluno. Agora escutem bem, os 3. Vocês estão se metendo em coisas que não são da sua conta. Isso é perigoso. Esqueçam aquele cachorro. Esqueçam o que ele está guardando. Isso é coisa do professor Dumbledore com Nicolau Flamel. Ahá! Exclamou Harry. Então tem alguém chamado Nicolau Flamel metido na jogada, né? Hagrid parecia furioso consigo mesmo.